Evangelos, Marinacci e Tricolor cada vez mais perto de um acerto, mas cifras de 1 bilhão e 200 milhões não existem. Preciso falar também sobre uma excelente notícia para o torcedor vascaíno, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso trazer excelente notícia sobre o Vasco. Havia contado para vocês na semana passada sobre um otimismo dos dirigentes cruzmaltinos em relação à prorrogação do contrato com o Leonardo Jardim. O vínculo se encerra em dezembro e o Vasco ofereceu 3 anos de contrato, além de um quarto, que seria prorrogado graças a metas alcançadas. O Leonardo Jardim, assinando esse contrato, também teria direito a um belo reajuste salarial. Mas, ainda que o goleiro vascaíno não aceite a extensão desse vínculo, a tendência é que ele fique pelo menos até dezembro de 26. Isso porque o contrato atual prevê a prorrogação automática do vínculo se ele disputar pelo menos 60% das partidas nesse ano. O Leonardo Jardim tem batido essas metas com bastante folga nas últimas temporadas. Em 2023, por exemplo, ele esteve em 88,6% dos jogos. Na temporada passada, o Léo Jardim disputou 96,7% das partidas. Em 2025, que é o ano que vale, foram 12 aparições em 15 rodadas. Só para completar, Vasco que se prepara para o Campeonato Brasileiro e nesse momento tem como garantia a manutenção do Fábio Carille, embora ele precise de resultados para escapar de qualquer risco de demissão. Hora de falar sobre São Paulo e Evangelos, Marinacci, para te contar o que há de verdade e de mentira em tudo que vem sendo publicado nos últimos dias. Sim, o Tricolor e o magnata grego estão muito perto de um pré-contrato. Departamentos jurídicos dos dois lados já trocam essas peças para que a assinatura aconteça a qualquer momento, mas tem surgido muita informação desencontrada. A última delas dá conta de que o Marinacci aportaria 1 bilhão e 200 milhões de reais num período de 5 anos. 600 milhões quando a parceria começasse a valer e outros 600 milhões depois de 5 anos. Fui consultar uma fonte do São Paulo que toca essa negociação diretamente com os executivos do Marinacci. Essa pessoa disse que nunca se falou em tais cifras. O acordo prevê o depósito de 100 milhões de dólares ou quase 600 milhões de reais, que serão colocados à disposição do São Paulo ao longo de 5 anos. E esses depósitos serão ou estarão atrelados basicamente a investimentos para a categoria de base. O São Paulo pretende se tornar o maior clube formador de atletas na América Latina. Surge um craque de 16 anos na Argentina, o São Paulo compra. Surge uma promessa no Equador de 13 anos, o São Paulo compra. Surge um zagueiro uruguaio de 18 anos que ainda não subiu para o profissional, o São Paulo vai e compra. E é com esse cenário que o São Paulo pretende desbancar Palmeiras, Flamengo, entre outros, tornando-se a melhor base do futebol na América Latina. Mas outra informação desencontrada dos últimos dias dava conta de que o Marinacci depositaria cerca de 1/3 desses 600 milhões no departamento de futebol profissional para contratações. Não é verdade. O magnata grego já concordou em repassar parte desses 600 milhões para o profissional, para aquisições importantes, para que o São Paulo seja competitivo também no time de cima. Mas não há um valor definido. O que se sabe é que vai ser um valor pequeno, mediante esses 600 milhões de reais. De qualquer forma, é um São Paulo bastante ansioso em relação à assinatura desse vínculo que pretende mudar o status tricolor. Há uma diferença hoje no futebol carioca, mas quando essa diferença vai acabar? Quando o Vasco vai voltar ao nível que é o dele? Aquele estágio lá em cima? E essa foi a pergunta que eu fiz para o Verratti, que muito bem pontuou também. É óbvio que a diferença vai existir, ela vai seguir por um tempo, porém, em um jogo, a coisa muda. Como ele disse, no Vasco Flamengo, o Bruno Henrique ter sido expulso, o gol que foi validado, para mim, de forma ainda até agora não convincente, estava 1-0 o Vasco, é outro jogo. Mas enfim, no cômputo geral, na análise fria, o que fazer para diminuir essa distância para os rivais que estão jogando grandes competições. O Campeonato Brasileiro vai parar em junho para a disputa do Super Mundial de Clubes. E 3 estão lá. E nós não estamos entre os 3. Quanto tempo vai levar a reestruturação? Olha aqui, a Sul-Americana já divulgou premiação. Campeão da competição sul-americana vai levar na final 37 milhões de reais.
quase metade do que paga a Copa do Brasil. Realmente a Conmebol paga muito pouco aos clubes participantes, mas assim, o dinheiro, nesse caso, não é o diferencial da competição. Claro que isso faz falta a qualquer clube, mas o ideal, assim, o ponto máximo é ir à Libertadores, fase de grupos no ano seguinte, que é o que está fazendo o Racing, e jogar a Recopa Sul-Americana, pegar mais um título, mais um cascalho. Isso é importante. O Vasco vai estrear dia 2 de abril, lá em Arequipa, diante do Melgar, que é o líder do campeonato peruano, 7 horas da noite, pelo horário de Brasília, encarando uma altitude de 2.335 metros acima do nível do mar, né? Altitude de 2.335. Eu estive lá em 2004, falei isso ontem e repito, com a seleção brasileira, Copa América, e o Brasil sentiu no início, os jogadores sentiram, mas depois se adaptaram. Ah, mas o Vasco vai chegar quanto tempo antes? Não vai ter tanto tempo antes, porque ele joga domingo, dia 30, em São Januário, estreia contra o Santos. Depois, já viaja em voo fretado na segunda-feira para Arequipa. Aliás, o Vasco tem um planejamento, vamos até confirmar isso ainda hoje ou amanhã, mas de levar muitos profissionais. O presidente Pedrinho pediu que todos os funcionários do CT que não tivessem passaporte, que tirassem. Como ele fez lá atrás, quando da reabertura do Beira-Rio e que levou algumas funcionárias do Vasco, ele quer levar alguns funcionários que nunca nem viajaram. E eu soube que num determinado dia, ao chegar ao CT, pessoas da cozinha, funcionários do Vasco que trabalham na cozinha do CT Moacir Barbosa, queriam falar com o presidente. Emocionados, esses funcionários agradeceram pela oportunidade de tirar o passaporte e, quem sabe, viajar. E ao longo dessas 3 viagens, o Vasco vai possibilitar que esses funcionários viajem, tenham essa experiência. Aí você vai estar dizendo assim, porra, isso aí muda o quê? Muda. Um bom ambiente de trabalho impacta demais no resultado final. E essas pessoas vivendo essa experiência, vendo o Vasco da Gama na sua essência, que é a inclusão, que todos têm oportunidade, isso faz toda a diferença. Talvez não para o torcedor imediatamente, mas ali na frente faz. Então essa é uma grande iniciativa. Ir de voo fretado, outra grande iniciativa, porque minimiza o tempo de espera em aeroporto. Você tem uma aeronave à sua disposição, sai e volta na hora que você marcar os voos, em acordo com a parte aeronáutica. Então, meu amigo, é uma baita vantagem. A viagem para Puerto Cabello, por exemplo, será uma viagem longa para Carabobo, né, o estado venezuelano norte do país. Então, assim, o Vasco tem que fazer esse esforço. Detalhe, 2 de abril ao início, 27 de maio, em São Januário, diante da equipe do Melgar, é o último jogo. Então, assim, o Vasco terá... Aliás, perdão, não é o Melgar o último jogo, não. Deixa eu até olhar aqui. O último jogo é contra o Melgar, isso mesmo, 7 da noite. Então, a gente abre e fecha contra o Melgar. Detalhe é o seguinte, espaço curto, menos de 2 meses. E durante esse período, que é terça e quarta, né? O Vasco jogando terça e quarta, sábado ou domingo, está jogando o Campeonato Brasileiro. E em algumas quartas-feiras aí, teremos a terceira fase da Copa do Brasil. O calendário vai ficar cada vez mais apertado. Isso aí, então, o torcedor vascaíno, Marinacos, né, tá muito inclinado a ter um acerto mesmo com o São Paulo e fica distante aí cada vez mais do Vasco da Gama. Está tudo mais encaminhado para um acerto com o São Paulo do que com o Vasco. Sobre a renovação de Léo Jardim, tem essa coisa aí do contrato dele, né? De se ele participar de 60% dos jogos do Vasco no ano, o seu contrato é renovado automaticamente, o que é uma boa aí para o Vasco, né? A não ser que o goleiro peça para não ser mais utilizado, né? Que aí indicaria muito provável a sua saída do Vasco da Gama. Não acredito que isso deve acontecer, até pelas competições que o Vasco tem pela frente, né? Importante aí ter o Léo Jardim pro restante da Copa do Brasil e da Sul-Americana, que irá se iniciar com um jogo difícil para o Vasco fora de casa, e
também pelo Campeonato Brasileiro. Acredito muito aí que Léo Jardim deve renovar sim com o Vasco e ficando no Vascão da Gama para aí mais algumas temporadas, né? Então deixa sua opinião nos comentários sobre o Léo Jardim e o Marinakis. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.